Olá, turma! Agora nós discutiremos sobre concordância verbal. A concordância verbal é o princípio sintático de acordo com o qual o verbo deve se flexionar para se ajustar ao sujeito da oração. Nós já vimos um pouco da concordância nominal, que diz que o substantivo deve concordar com os nomes ao qual ele se refere. Então, na concordância verbal, já é o verbo que precisa se flexionar para concordar com esse sujeito da oração. Nós temos aqui um exemplo, né, que diga sigam, podemos ir. É só uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro, tchau. Faz parte. Observe que aqui foi feita uma análise, né, de acordo com a concordância verbal. Porque se temos a palavra siga, realmente está se referindo, né, a uma pessoa. Porque para se referir a mais de uma seria sigam, não é isso? Então aqui a gente já observa que os menininhos estão fazendo essa análise a partir das concepções de concordância verbal. E a regra geral? A regra geral da concordância verbal diz que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito simples. Então, se temos um sujeito simples, o verbo ele deve concordar com o núcleo desse sujeito. Na oração, a última pesquisa de intenção de voto indicou uma vantagem da oposição. Por que que o verbo está no singular? Porque nós temos como núcleo do sujeito simples a palavra pesquisa, diferentemente da segunda oração, em que o verbo está no plural. Renasceram, depois de longa chuva, as esperanças dos agricultores. Nessa segunda oração, o verbo está no plural porque nós temos como núcleo do sujeito simples a palavra esperanças, ok? Que está no plural. E o verbo mais o pronome se. Como é que fica essa situação? Quando o se é o pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito. Aí nós temos o exemplo: divulgam-se boatos alarmistas. Observe que nessa situação nós temos um verbo que está acompanhado pelo pronome apassivador, ou seja, a oração está na voz passiva. E como é que a gente percebe essa distinção, né, entre observar se a oração está na voz passiva ou se a oração apresenta um índice de indeterminação do sujeito? A gente observa isso porque as orações que estão na voz passiva, nós conseguimos transformá-la para a voz ativa. E tem o exemplo aqui do lado, que ficaria: boatos alarmistas são divulgados. Essa seria a forma da oração na voz ativa. Então, quando a gente consegue fazer essa transformação da oração para a voz ativa, a gente tem essa percepção de que essa partícula se trata de um pronome apassivador e não de um índice de indeterminação do sujeito, ok? Porque quando o se ele é o índice de indeterminação do sujeito, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. E aí nós temos aqui o exemplo: nunca se precisou tanto como atualmente de profissionais especializados. Observe que na oração anterior, eu até destaquei em vermelho, a gente consegue perceber o sujeito da oração, que é boatos alarmistas. Já nessa segunda oração, a gente não percebe isso. Por que que a gente não percebe? Porque o se é exatamente essa partícula que vai indicar o índice de indeterminação do sujeito, ok? Expressões partitivas, ou seja, quando eu tenho expressões que indicam partes, né? As expressões a maior parte de, uma porção de, mas o nome no plural, o verbo fica no singular ou no plural. Nós temos aqui um grande número de agricultores abandonou suas lavouras. Observe que nós temos aqui a expressão partitiva, né? Um grande número. Mas esse grande número é um grande número de quê? De agricultores, ou seja,
Essa expressão partitiva vem acompanhada de um nome no plural. Exatamente por isso, o verbo pode concordar tanto com a expressão partitiva que está no singular, quanto com a palavra que vem logo em seguida que está no plural. Então, eu posso dizer que a grande maioria de agricultores abandonou suas lavouras, ou que uma grande maioria de agricultores abandonaram as suas lavouras. As duas formas estão corretas. E os pronomes relativos que e quem na função de sujeito. Se o sujeito é o relativo que, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. Aí nós temos aqui o exemplo, né? Ninguém conhece os caminhos que levam à felicidade. Observe que a palavra que está antecedente ao pronome que é uma palavra que está no plural, não é isso? Por isso, o verbo vai para o plural, ok? Se o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo ele fica preferencialmente na terceira pessoa do singular. Então, se for o pronome relativo que, o verbo ele vai concordar com a palavra que vem antes do pronome. Se for o relativo quem, o verbo ele fica preferencialmente na terceira pessoa do singular. E aí nós temos o exemplo. Não fui eu quem explicou errado. Foram vocês que não prestou atenção. Observe que aqui, na segunda oração, nós temos antes do pronome quem, a palavra vocês. E isso pode nos remeter à ideia de que o verbo, ao invés de ficar no singular, ficaria no plural. Porém, como o pronome relativo que nós temos é o pronome quem, esse verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? E nome próprio no plural, com ou sem artigo. Como é que fica? O nome próprio no plural ele vai concordar com o artigo que precede a esse nome. E se não há artigo, o verbo fica no singular. Aí nós temos aqui o primeiro exemplo. Os lençóis maranhenses surpreendem o visitante com sua beleza indescritível. Por que o verbo está no plural? Porque nós temos o artigo tá? No plural, acompanhado de um nome próprio no plural, ok? Diferentemente da segunda oração, em que nós não temos a presença do artigo, apenas o nome próprio no plural e o verbo fica no singular. Canoas localiza-se na região metropolitana de Porto Alegre. Ou seja, o verbo está no singular exatamente porque o nome que nós temos aqui, o nome próprio, ele está no plural, porém não é acompanhado por artigo, certo? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.